Qual dos seguintes itens não está listado como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, de acordo com o artigo 1º da Constituição Federal? A. Soberania. B. Dignidade da pessoa humana. C. Autonomia dos estados e municípios. D. Pluralismo político. Resposta. C. Autonomia dos estados e municípios. A autonomia dos estados e municípios não é explicitamente mencionada como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil nesse artigo. No entanto, a autonomia dos estados e municípios é garantida pela Constituição Federal em outros dispositivos, especialmente no artigo 18, que estabelece os princípios da organização político-administrativa do país, incluindo a autonomia dos entes federativos. 2. Qual dos seguintes itens não é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme estabelecido no artigo 3º da Constituição Federal? A. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. B. Garantir o desenvolvimento nacional. C. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. D. Promover o bem de alguns, baseado em preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Resposta. D. Promover o bem de alguns, baseado em preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 3. Qual dos seguintes princípios não rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil, de acordo com o artigo 4º da Constituição Federal? A. Domínio territorial sobre outros estados. B. Prevalência dos direitos humanos. C. Não intervenção. D. Independência nacional. Resposta. A. Domínio territorial sobre outros estados. O princípio de domínio territorial sobre outros estados não é mencionado no artigo 4º da Constituição Federal como um dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Na verdade, tal princípio não é reconhecido como parte das normas internacionais ou da política externa brasileira. 4. Qual dos seguintes direitos é garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal? A. Direito à liberdade de manifestação religiosa. B. Direito à herança. C. Direito à extradição para crimes políticos. D. Direito ao sigilo bancário. Resposta. A. Direito à liberdade de manifestação religiosa. O direito à liberdade de manifestação religiosa é assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos, garantindo também a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Esta garantia constitucional permite que as pessoas pratiquem sua religião livremente, sem interferência do Estado. 5. Qual é o direito garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal que assegura que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado? A. Direito à igualdade perante a lei. B. Direito à liberdade de expressão. C. Direito ao respeito à integridade física e moral dos presos. D. Direito à propriedade. Resposta. C. Direito ao respeito à integridade física e moral dos presos. Essa disposição visa proteger os detentos, garantindo que sejam custodiados em locais que considerem não apenas a gravidade do crime cometido, mas também características individuais, como idade e sexo. Isso é importante para evitar situações de violência, abuso ou desrespeito aos direitos humanos dentro do sistema prisional, promovendo condições mais seguras e dignas para o cumprimento das penas. 6. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente uma disposição do Estatuto do Servidor sobre afastamento para exercício do mandato eletivo? A. O servidor investido em mandato federal, estadual ou distrital ficará afastado do cargo, com a metade da remuneração. B. O servidor investido no mandato de prefeito poderá optar pelo afastamento do cargo, mantendo sua remuneração. C. O servidor investido no mandato de vereador sempre será afastado do cargo, sem direito à remuneração. D. O servidor investido em mandato eletivo deixará de contribuir para a Seguridade Social durante o afastamento. Resposta.
B. O servidor investido no mandato de prefeito poderá optar pelo afastamento do cargo, mantendo sua remuneração. Essa alternativa descreve corretamente a disposição do Estatuto do Servidor, que permite ao servidor que for eleito prefeito optar pelo afastamento do cargo público que ocupava anteriormente, mantendo sua remuneração. Isso garante que o servidor possa dedicar-se integralmente ao novo cargo eletivo sem sofrer prejuízos financeiros durante o período de afastamento. 7. Qual dos seguintes itens descreve corretamente uma concessão prevista no Estatuto do Servidor? A. Um servidor pode se ausentar por até 3 dias consecutivos em razão de casamento. B. Um servidor pode solicitar horário especial caso seja estudante e haja incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição. C. Um servidor estudante que muda de sede no interesse da administração não tem garantida a matrícula em instituição de ensino na nova localidade. D. Um servidor pode se ausentar por até 2 dias consecutivos em razão de falecimento de tio. Resposta: B. Um servidor pode solicitar horário especial caso seja estudante e haja incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição. O artigo 95 do Estatuto do Servidor prevê que será concedido horário especial ao servidor estudante, desde que comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Isso significa que o servidor poderá ter um horário diferenciado para conciliar suas atividades escolares com as atribuições do cargo que ocupa. 8. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente uma situação em que o tempo de serviço não é considerado para efeito de aposentadoria ou disponibilidade? De acordo com o Estatuto do Servidor, A. Licença para tratamento de saúde do servidor. B. Tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. C. Licença para atividade política antes do ingresso no serviço público municipal. D. Licença à gestante e à adotante. Resposta: C. Licença para atividade política antes do ingresso no serviço público municipal. De acordo com o artigo 99 do Estatuto do Servidor, o tempo de serviço para efeito de aposentadoria e disponibilidade inclui várias situações, como o serviço público prestado à União, Estados, Distrito Federal e municípios, licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, entre outros. No entanto, a licença para atividade política antes do ingresso no serviço público municipal não é considerada para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. 9. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente uma disposição do Estatuto do Servidor sobre o direito de petição? A. O recurso deverá ser dirigido à autoridade imediatamente de mesmo nível, e sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. B. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 15 dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. C. A prescrição para exercício do direito de petição é de 5 anos nos casos de atos que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. D. A prescrição é de ordem pública e pode ser relevada pela administração em casos excepcionais. Resposta: C. A prescrição para exercício do direito de petição é de 5 anos nos casos de atos que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Artigo 103, parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. Artigo 104. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. Artigo 108. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. 10. Qual dos seguintes itens não está listado como um dever do servidor de acordo com o Estatuto do Servidor? A. Cumprir as ordens superiores, mesmo que sejam manifestamente ilegais. B. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. C. Tratar com urbanidade os demais servidores e o público em geral. D. Ser leal às instituições a que servir. Resposta: A. Cumprir as ordens superiores, mesmo que sejam manifestamente ilegais. De acordo com o Estatuto do Servidor, é um dever do servidor cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais.
11. Qual das seguintes opções descreve corretamente o conceito de URL? A. Uma URL é um atalho para abrir um programa específico no Windows. B. Uma URL é um tipo de arquivo usado para armazenar dados temporários na área de transferência. C. Uma URL é um endereço único que identifica um recurso na internet, como uma página da web ou um arquivo. D. Uma URL é uma ferramenta de busca utilizada para encontrar arquivos e pastas no sistema operacional Windows. Resposta: C. Uma URL é um endereço único que identifica um recurso na internet, como uma página da web ou um arquivo. URL é a sigla para Uniform Resource Locator, em português, localizador uniforme de recursos. Trata-se de um endereço que indica a localização específica de um recurso na internet, como uma página da web, uma imagem, um arquivo de áudio, entre outros. A URL é composta por vários elementos, incluindo o protocolo de comunicação, como HTTP ou HTTPS, o nome do servidor onde o recurso está hospedado, o caminho para o recurso e, opcionalmente, parâmetros adicionais. 12. Como inserir uma caixa de texto em um documento do Microsoft Word? A. Ir para a guia Inserir, clicar em Caixa de texto e escolher a opção desejada de caixa de texto. B. Clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar do documento e selecionar Inserir caixa de texto. C. Pressionar as teclas Ctrl+T para abrir o menu de inserção de caixas de texto. D. Apenas digitar o texto desejado diretamente no documento, pois o Word automaticamente reconhece como uma caixa de texto. Resposta: A. Ir para a guia Inserir, clicar em Caixa de texto e escolher a opção desejada de caixa de texto. Essa é a maneira padrão de inserir uma caixa de texto no Microsoft Word. Ao selecionar a guia Inserir, você tem acesso a várias opções de elementos que podem ser adicionados ao documento, incluindo caixas de texto. Ao clicar em Caixa de texto, o Word oferece diferentes estilos de caixas de texto que podem ser inseridas no documento, permitindo ao usuário escolher a mais adequada para suas necessidades. 13. Como você pode adicionar uma tabela em um documento do Microsoft Word? A. Ir para a guia Inserir, clicar em Tabela e selecionar a opção desejada de inserção de tabela. B. Digitar a estrutura da tabela utilizando caracteres especiais, como traços e barras verticais. C. Utilizar a opção Copiar e colar de uma planilha do Excel para o documento do Word. D. Escrever o conteúdo da tabela em um arquivo separado e inseri-lo como um objeto no documento. Resposta: A. Ir para a guia Inserir, clicar em Tabela e selecionar a opção desejada de inserção de tabela. Para adicionar uma tabela em um documento do Microsoft Word, você deve ir para a guia Inserir e clicar em Tabela. A partir daí, você pode escolher entre diversas opções de inserção de tabela, como desenhar a tabela, selecionar um número de colunas e linhas ou inserir uma tabela pré-formatada. 14. Como você pode classificar os dados de uma planilha no Microsoft Excel? A. Selecione os dados e escolha a opção Classificar no menu Inserir. B. Selecione os dados e clique com o botão direito do mouse, depois escolha Classificar no menu de contexto. C. Selecione os dados e vá para a guia Layout, onde você encontrará a opção Classificar. D. Selecione os dados e vá para a guia Dados, onde você encontrará a opção Classificar e filtrar. Resposta: D. Selecione os dados e vá para a guia Dados, onde você encontrará a opção Classificar e filtrar. No Microsoft Excel, a opção para classificar os dados de uma planilha está localizada na guia Dados. Ao selecionar os dados que deseja classificar e acessar essa guia, você encontrará o grupo de ferramentas Classificar e Filtrar, onde pode escolher entre diferentes opções de classificação. 15. Qual das opções não se usa para imprimir uma planilha no Microsoft Excel? A. Selecione a área desejada, clique com o botão direito do mouse e escolha Imprimir. B. Pressione as teclas Ctrl+P para abrir a caixa de diálogo de impressão. C. Selecione a guia Arquivo e escolha a opção Imprimir. D. Vá para a guia Exibição e clique em Imprimir. Resposta: D. Vá para a guia de exibição e clique em Imprimir. No Microsoft Excel, a guia Exibição não contém diretamente uma opção para imprimir.
As opções comuns para imprimir uma planilha são acessadas através da guia Arquivo ou pressionando as teclas Ctrl+P para abrir a caixa de diálogo de impressão. 16. Qual é um dos princípios fundamentais estabelecidos pela Lei Orgânica de Águas Lindas de Goiás? A. O município é formado apenas pela sua sede. B. É vedado ao município ser dividido em distritos. C. O município poderá ser dividido em distritos, conforme estabelecido pela Lei Complementar Estadual. D. O município não possui autonomia para organizar-se em consórcios, cooperativas ou associações. Resposta: C. O município poderá ser dividido em distritos, conforme estabelecido pela Lei Complementar Estadual. Artigo 1º. O município de Águas Lindas de Goiás, formado por sua sede e distritos, é parte integrante do Estado de Goiás e da República Federativa do Brasil. Parágrafo 3º. O município poderá ser dividido em distritos, na forma estabelecida pela Lei Complementar Estadual. Artigo 3º. Para a obtenção de seus objetivos, o município poderá, inciso 1º, organizar-se em consórcios, cooperativas ou associações, mediante aprovação da Câmara Municipal, por proposta do prefeito. 17. Qual das seguintes competências não é atribuída ao município, de acordo com a Lei Orgânica? A. Fiscalizar e aplicar multa sobre estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais, assistenciais e similares. B. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão, os serviços públicos de interesse local. C. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural do município, observadas a legislação e a fiscalização federal e estadual. D. Legislar sobre assuntos de interesse estadual. Resposta: D. Legislar sobre assuntos de interesse estadual. O município não possui competência para legislar sobre assuntos de interesse estadual, conforme estabelecido na lei orgânica apresentada. Suas competências estão relacionadas principalmente a questões de interesse local, como organização e prestação de serviços públicos, planejamento urbano, fiscalização de estabelecimentos, entre outros. 18. As seguintes ações são terminantemente proibidas ao município de acordo com a lei orgânica, excerto: a. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas e subvencioná-los. B. Doar bens imóveis do seu patrimônio sem autorização da Câmara Municipal. C. Negar fé aos documentos públicos. D. Criar distinções ou preferências entre brasileiros natos ou naturalizados. Resposta: B. Doar bens imóveis do seu patrimônio sem autorização da Câmara Municipal. Artigo 6º. Ao município é terminantemente proibido, inciso 5º, doar bens imóveis de seu patrimônio, ou constituir sobre eles ônus real, ou conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas fora dos casos de manifesto interesse público, com expressa autorização da Câmara Municipal, sob pena de nulidade do ato. 19. De acordo com a lei orgânica, qual é a duração do mandato da mesa da Câmara Municipal? A. 1 ano. B. 2 anos. C. 3 anos. D. 4 anos. Resposta: A. 1 ano. Artigo 8º. Parágrafo 3º. O mandato da mesa da Câmara terá duração de 1 ano, permitida a reeleição. 20. De acordo com a lei orgânica apresentada, qual das competências privativas da Câmara Municipal está incorreta? A. Receber o compromisso do prefeito e do vice-prefeito, dar-lhes posse e legislar sobre sua organização. B. Realizar a fiscalização das contas mensais e anuais do município, exercendo o controle externo em conjunto com o Tribunal de Contas dos Municípios. C. Conceder licenças apenas ao prefeito e ao vice-prefeito, para se afastarem temporariamente dos respectivos cargos. D. Legislar sobre tributos, empréstimos e operações de crédito, diretrizes orçamentárias, regime jurídico dos servidores públicos, entre outros assuntos de interesse local. Resposta: C. Conceder licenças apenas ao prefeito e ao vice-prefeito, para se afastarem temporariamente dos respectivos cargos. De acordo com a lei orgânica, a competência privativa da Câmara Municipal de conceder licenças também se estende aos vereadores, nos casos previstos na lei.